Brasília. Entrevista. A gente vai conversar com o Dr. Cristiano Estivaletti, médico colunista aqui do Nova Manhã Brasília, sobre um assunto muito sério, que são os transtornos alimentares. Tem um dado da Organização Mundial de Saúde que é bem impressionante, que traz o seguinte, olha, 1 em cada 10 jovens brasileiros desenvolve transtornos alimentares. Quando a gente fala na população em geral, esse índice alcança cerca de 5%. E aí a gente tem aqueles que vêm à nossa mente logo no começo, né? Bulimia, anorexia, a própria compulsão pela comida. Às vezes a gente não sabe muito bem o que cada um deles quer dizer, mas alguém já ouviu falar, já viu em alguma novela, em alguma situação. E agora a gente vai tentar explicar um pouco mais de cada um deles. Doutor, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Ariane. Bom dia, Diego. Bom dia aos ouvintes da Nova Brasília. Perfeito, doutor. Bom, quais são, então, os principais transtornos alimentares que acometem, né, os brasileiros, a população como um todo? Como que a gente diferencia cada um deles? Bom, basicamente a gente pode dividir em 4. São a anorexia, a bulimia, a obesidade e a ortorexia. A anorexia, basicamente, a pessoa se nega a comer, né? Ela desenvolve um transtorno psiquiátrico, onde ela rejeita qualquer tipo de alimento, imaginando que aquele alimento vai fazê-la engordar, né? Então, essa pessoa que tem anorexia, geralmente tem um quadro muito severo de desnutrição proteico-calórica, que a gente chama, que é de todas as formas de alimentação. Ela perde muito peso e a pessoa com anorexia, ela corre risco de vida, no momento que ela pode vir a falecer por inanição, por deficiência de minerais, de proteínas, da própria energia dos alimentos, né? Já a pessoa que tem bulimia nervosa, por exemplo, a bulimia, ela tem períodos de compulsão alimentar. Então, durante alguns períodos, ela vai comer excessivamente. E depois que ela comer excessivamente, ela se sente culpada. Então, basicamente, a bulimia tem uma semelhança muito grande com o TOC, transtorno obsessivo compulsivo. A pessoa faz alguma coisa de forma obsessiva, depois ela se sente culpada e ela quer, então, reparar o dano. Então, muitas vezes, o paciente que tem bulimia vomita a comida para se livrar da culpa, digamos assim, de ter comido em excesso. Depois nós temos a obesidade, né? A obesidade, ela atinge aí quase 20% dos brasileiros hoje. Nós temos no Brasil hoje mais pessoas obesas do que pessoas passando fome. E a obesidade é multifatorial. A gente sabe que tem fatores hormonais, fatores familiares, fatores comportamentais que podem levar a esse transtorno de obesidade, que é comer excessivamente durante muito tempo, que faz com que o nosso peso, a nossa imagem corporal se modifique. E o quarto e último, mais moderno, né, é a ortorexia, que é a pessoa que quer comer só coisas naturais, coisas saudáveis, coisas orgânicas, e ela começa cada vez mais a limitar o que ela come, sempre lendo rótulos, lendo embalagens, sempre atrás do alimento perfeito. Doutor, bom dia. A gente sabe que a gente está numa sociedade cada vez mais midiática, até um clichê, um jargão, um lugar comum dizer isso, mas eu pergunto ao senhor, de que forma esse mundo que a gente vive hoje, de redes sociais, em que todo mundo, ou quase todo mundo, se vê obrigado a sempre estar bonito, sempre estar bem, e aí você olha lá nas redes sociais, a outra pessoa com um filtro maravilhoso, não é mais aquela pessoa, ela aperta um botão lá e o olho fica mais bonito, ela aperta um botão lá e o rosto fica mais fininho, o nariz vai para um lado, vai para o outro, e você vai buscando essa perfeição com uma dificuldade maior de aceitação de si mesmo e uma eterna insatisfação, porque nunca vai estar bom, vai ter sempre que ter um filtro mais novo para te deixar ainda mais bonito, para você se sentir ainda melhor. De que forma esse contexto todo que a gente vive, que é um fato, contribui para esse tipo de transtorno? Essa sociedade baseada na imagem, na aparência, ela piora os nossos gatilhos de ansiedade, né? Então, a ansiedade costuma ser um fator que determina os nossos pensamentos.
E se a gente tem um grau de ansiedade alto em relação à imagem, a gente vai ter pensamentos recorrentes em relação a como ficar melhor ou como eu sou culpado por não ser bonito, por não ser maravilhoso, e isso vai entrando na mente e vai causando distúrbios que são filhotes, digamos assim, da ansiedade, né? Então, basicamente, a gente tem que controlar a ansiedade, saber como lidar com isso, com os pensamentos recorrentes, que isso vai acabar com a sua vida, né? Você vai virar refém da imagem, e isso é muito complicado. Agora, doutor, como identificar que um problema pode estar ali começando a acontecer? Por exemplo, acontece com muitos homens também, mas as mulheres têm uma cobrança muito grande com relação ao corpo, à aparência. Às vezes vou dar um exemplo, alguém é realmente bastante magro, quem está olhando de fora percebe, mas a pessoa não, eu tenho que emagrecer, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, comer menos, fazer mais atividade, enfim. Até quando pode ser uma coisa saudável, digamos assim, e quando você tem que ligar um sinal de alerta e falar, olha, não, tem algo errado acontecendo, talvez eu esteja passando do limite, ou alguém próximo a mim esteja assim? Eu acho que a gente tem que ficar de olho, e é muito difícil a gente determinar uma diferença, um limite aí entre o que é saudável de cuidar do próprio corpo, da própria imagem, e quando começa a ficar doentio. Os maiores sinais seriam assim, quando essa doença, quando essa limitação começa a afetar, né, a sua vida diária, a sua vida cotidiana, começa a afetar as suas amizades. Então, basicamente, enquanto não estiver afetando em nada a sua vida, você está com peso normal, mas você cuida da sua alimentação, você cuida da sua atividade física, é algo saudável. Quando começa a afetar, não, eu não vou em tal lugar porque lá não tem comida assim. Não, eu não vou em outro lugar porque lá vai ter comida e eu não quero comer. E aí sim começa a ser perigoso, né? Doutor, eu imagino que quem tem algum tipo desse transtorno tenha mais dificuldade de identificar que tem do que alguém próximo, né? Então, eu te pergunto também o que aquelas pessoas próximas a pessoas que eventualmente têm algum tipo de transtorno, o pai, a mãe, o irmão, o marido, a esposa, que muitas vezes está vendo, olha, está acontecendo alguma coisa estranha aqui, a pessoa ainda não está se percebendo. Ela tem que levar aonde? Se levar numa emergência, existem médicos na emergência preparados para identificar isso? Porque levar direto no psiquiatra, talvez, eu não sei se esse caminho é muito simples para toda a família. Aí a pessoa pode achar que é algum problema gástrico, leva no endócrino. Qual é a orientação para as famílias que possam perceber dentro de casa alguém com esse tipo de transtorno? Realmente é muito difícil, até para um profissional. Para o médico de pronto-socorro é difícil estabelecer um diagnóstico. Às vezes, até para o psiquiatra, né, não é uma coisa muito simples, muito fácil. Enquanto mais para a família, né, que não tem esse preparo. Então, basicamente, é você notar quando o seu filho, sua filha está apresentando limitação na sua vida, né? Eu não vou para tal lugar porque isso, eu não vou para tal lugar porque aquilo. E essa limitação começa a ficar evidente, claro. E aí você vai ter que abordar. Mas a pessoa que tem o problema, geralmente, é a última a admitir, a última a ver isso, porque o problema faz ela não ver, não conseguir admitir o problema que está afligindo ela. Perfeito. Doutor, muito obrigada pelos esclarecimentos de hoje. Na terça-feira que vem tem muito mais. Uma boa semana aí para o senhor. Até a próxima. Boa semana aí para todos os ouvintes da Nova Brasil, para o Diego e para você, Ariane. Um abraço. Outro, obrigado. Um abraço, doutor. 8h26. Esse é o seu Nova Manhã, Brasília na 97,5 FM. Você acompanha a gente pelo rádio, claro, mas também você tem a opção de nos ver em imagens aqui pelo nosso canal Nova Manhã no YouTube, também pelo aplicativo da Nova Brasil, pelo seu celular, e tem o WhatsApp Nova. Você pode mandar uma mensagem para a gente ao longo do programa pelo seu WhatsApp, 61, claro, 981484631, 981484631.